Tudo bem? Mais uma live, quarta-feira, meio-dia. Espero. Como que você está? Espero que bem. Deixa eu fixar aqui o comentário. O tema da nossa live: os problemas não resolvidos na família refletem no seu trabalho. Então vamos lá, vamos aguardar aqui o Instagram notificar que nós estamos ao vivo para que vocês venham. E vocês também, né? Vamos semear, né? Como eu gosto de falar, vamos semear consciência, vamos encaminhar essa live para que mais pessoas estejam aqui ao vivo. Escolhe aquela amiga, né, que você sabe que é bem parceira, que gosta desse papo de autoconhecimento, para que a gente possa, né? A gente ir aumentando aqui a nossa rede do bem, porque é muito interessante. Eu atendi uma moça e aí ela falou assim, por que, né, que a gente tem que ter consciência, né, das nossas questões, o que vai mudar? O que vai mudar eu saber sobre os meus problemas, eu querer, né, ir buscar quais foram os meus traumas, que traumas que tem aqui. E eu vou falar para vocês que é importante a gente tomar consciência e reconhecer, porque muitas das vezes a gente não tem consciência de algo que aconteceu com a gente na infância e a gente reprimiu, a gente não deu a devida importância. E tudo isso é importante para que hoje você possa perceber que essas pecinhas, elas precisam, como se fosse um quebra-cabeça. Quanto mais a gente tem consciência da nossa história, das nossas dores, daquilo que a gente vivenciou, são pecinhas do quebra-cabeça. A gente acaba começando a encaixar elas e tudo vai fazendo sentido. Porque, da mesma maneira, aquilo que você vivenciou na sua infância ou situações vivenciadas, né, com a família, em relação ao seu sistema familiar, dependendo daquilo que não foi resolvido, que foi camuflado, abafado, isso vai se refletir nas outras áreas da sua vida. E hoje, qual que é o nosso tema? A respeito dos problemas que a gente tem com a nossa família, quando eles não são resolvidos, eles vão se apresentar no nosso trabalho. Aí você vai falar, mas eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum com meu pai, tudo muito bem, tudo muito tranquilo, mas é importante que você saiba qual é a sua postura diante dessa família, diante desse pai, diante dessa mãe, porque dependendo da postura que você tem com a sua família de origem, ela fala muito de como vai ser a sua postura também no seu ambiente de trabalho. Tem pessoas que tiveram e têm até hoje problemas, por exemplo, com o pai. E esse problema com o pai, ele vai se repetir no seu ambiente profissional, onde se esse pai, por exemplo, né, ele foi muito autoritário com você, é muito provável que você encontre um pai, né, que é um chefe ou, né, uma gestora também muito autoritária. Ou às vezes o inverso também acontece. Então, se eu tive, às vezes, um pai muito autoritário, uma mãe muito autoritária, com muita cobrança, muita pressão, eu posso encontrar, porque aí eu fico na idealização que eu não tive, o pai e a mãe que eu gostaria, e aí eu vou encontrar, por exemplo, um pai e uma mãe nesse meu trabalho. É bem interessante essa questão, né, da sistêmica, né, do campo sistêmico, porque a gente está num campo, por exemplo, se você tem uma determinada profissão, você está no campo dessa profissão. Então, se você é professora, se você é médica, se você é advogado, você está nesse campo. Então, dependendo da postura que você teve lá no seu sistema familiar, vai ter esse impacto na sua família. Boa tarde, Fabi, tudo bem? Deixa eu ver quem tá aqui, a Noeli, a Júlia também, que bom! Que legal, olha só, eu já comecei aqui falando bastante, mas é até para o pessoal depois que vai assistir no gravado, né? Pra gente não ficar aqui, né? E às vezes a pessoa quer que comece a live e a gente fica aqui falando, né? Mas assim, é muito importante, né, que a gente reconheça. Quando a gente reconhece o que realmente, qual é a nossa postura, qual é o nosso lugar lá no nosso sistema familiar, aí você não vai dar de encontro com essas figuras repetidas, né? Porque quando a lição não é aprendida, vamos dizer, ela vai ser repetida em algum lugar. E muito interessante também, vou esperar até um pouquinho aqui, que eu acho que eu já falei bastante. Deixa eu ver, eu acho que eu entrei até no horário, né? Olha só, é 12:05 agora, né?
mas vou esperar um pouco aqui para que vocês possam ter essa compreensão. Eu até quero trocar isso com vocês. Que bom, a Fabi, a Tamires aqui, que legal. O quanto a nossa postura no nosso sistema em relação ao nosso pai e nossa mãe. Se a gente está muito como salvadora, eu vou contar aqui um caso, né, de uma pessoa que eu atendi, que ela tem muito a postura de salvadora com os pais. E olha que interessante, né? E a profissão dela é uma profissão de ajuda, é uma profissão que ajuda as pessoas. E o que são, né? O que é profissão de ajuda, Priscila? Psicóloga, assistente social, médico, enfermeira, né, nutricionista, todas, eu acho que assim, a maioria até da área da saúde, né, a gente fala que são profissões de ajuda, né, são profissões que se a gente não tomar cuidado, a gente entra muito na postura da salvadora. E não, que bom, Denise, Bárbara, que bom que vocês estão aqui. Vamos encaminhar essa live para que mais pessoas possam estar aqui com a gente, porque esse tema aqui é pertinente, viu? Às vezes as pessoas acham que não tem aí questões a resolver, mas tem, porque nem sempre, quando eu coloco aqui os problemas não resolvidos na família, nem sempre você tem um problema. Porque às vezes você é a salvadora. Então, nesse caso, ela é muito a salvadora do pai. E quando ela toma consciência, olha a Lucília aqui, que linda, Michele, Bárbara, que bom que vocês estão aqui. Então, quando vocês começam a tomar consciência da postura que você tem com os seus pais, né, no caso, né, essa pessoa que tem aí essa postura de ser salvadora, ela vai entrar no processo dela, na profissão dela, buscando e querendo salvar as pessoas. Então, nem sempre as pessoas falam assim, mas eu não tenho problema nenhum no meu trabalho, na minha casa, mas eu encontro, né, problemas no meu trabalho. Mas porque ela não percebe, porque se ela encontra, né, se ela se encontra nessa postura de estar salvando, de querer salvar o outro, ela quer salvar quem? O pai e a mãe. Então, imagina, se eu tô no meu lugar, já tenho os desafios da minha profissão, da minha carreira, imagina como é estar querendo salvar pai e mãe. A postura, né? A arrogância e o pedestal que a gente se encontra. Então, quando eu faço esse movimento, qual que é a situação que eu vou buscar no meu trabalho? Eu também vou ser a salvadora. Eu vou ter dificuldades, às vezes, com a autoridade, com as pessoas que estão acima de mim na hierarquia, porque eu quero chegar, eu quero fazer. E as pessoas que são muito salvadoras, as que ajudam demais, elas têm muita dificuldade de receber. Então, elas só querem dar, elas só querem entrar nesse movimento do fazer. E são pessoas que fazem muito no trabalho. Então, se elas estão ainda, têm aí essa postura de estar querendo salvar pai e mãe, de uma maneira total inconsciente, ela vai reverberar nesse campo, porque tudo é um campo, como eu falei para vocês no início. A gente está num campo, então se você é advogada, você está no campo dos advogados, você está no campo da enfermagem, eu sou contador, eu estou no campo, né, da contabilidade. Tem algo que ressoa aí. A maioria das pessoas não escolheram a real profissão delas, elas escolheram para salvar o sistema. Então eu vejo muitas histórias de advogados que vai fazer o curso, né, faz a faculdade e depois pega ranço da profissão. Porque em algum momento a pessoa está ali equilibrando, às vezes, alguma injustiça que foi vivida pela família. Então, se a família, os ancestrais... E às vezes ela nem tem, né? Aí você vai falar, nossa, Priscila, mas eu fui fazer a advocacia, fui fazer o direito e eu nem sabia. Depois que eu fiquei sabendo que eu tive uma bisavó que perdeu as terras, histórias assim de dificuldades e até de injustiças. Ou uma pessoa vai para o campo da medicina ou o campo da saúde, porque em algum momento a família também não teve uma assistência. Então a pessoa vai buscar. E no campo da psicologia, depois que eu fui entender, né, quando eu tinha essa postura, né, e eu tenho que estar sempre consciente a postura da salvadora, que quer salvar os pais, que quer salvar a família, e aí a gente vê várias pessoas do meu sistema familiar com as questões psicológicas, aí eu vou sendo levada para esse campo. E aí, como eu já falei para vocês, teve um momento que na minha profissão estava tudo muito pesado, né? Até pensei, foi bem na época que eu fui estudar, fui me especializar no yoga, eu comecei a praticar o yoga, e assim, era tudo muito gostoso, mas eu estava fugindo. E a psicologia, eu lembro até a minha psicóloga, ela falou assim,
quando a gente está no campo da psicologia, você entrou na psicologia e a psicologia é para você, não adianta você querer sair da psicologia, porque ela não vai te deixar. Os pacientes, eles vão, você pode fugir, você pode mudar, mas eles vão achar você, eles vão bater na sua porta. E na época eu não queria aceitar isso. E eu queria ir para o yoga, e aí eu fiz as minhas turmas as aulas de yoga. Eu tinha assim uma turma linda de terceira idade que eu ministrava, né? Era um trabalho bem era voluntário, né, na época. E aí eu me divertia, só que eu estava fugindo de olhar para a real situação, né? Então eu não estava querendo aceitar que eu não queria mais entrar em contato com o problema das pessoas, porque eu estava fugindo, né? E aí, quando eu me dei conta que eu fiz os meus processos, e aí eu conheci a constelação, a visão sistêmica, e eu vi que eu estava muito salvadora. E quando eu entro nessa postura da salvadora, a minha profissão ela vai ser pesada. Da mesma forma dessa pessoa que eu atendi, que tem essa postura de querer salvar muito a família. O trabalho começa a ficar cansativo, o trabalho começa a ficar pesado, mesmo. Aí você vai falar, mas eu não tenho problema, igual você colocou no tema da live, eu não tenho problema com os meus pais, com a minha família. Só que meu trabalho não tá legal. Então, quando a gente olha, né, para essa postura, que é uma postura muito, se a gente não perceber, de arrogância, né, de pedestal, eu estou num lugar alto, eu acho que eu posso salvar os meus pais. Imagina, quando eu cheguei na vida dos meus pais, os meus pais já eram adultos, eles já sabiam se cuidar. Se eles estavam na postura do adulto ou não, isso já não é um problema meu, mas eles tinham a idade, né, para ter ali e para escolher da forma como eles, né, acham que é bom viver, as escolhas e as decisões deles. Só que a gente chega na vida e a gente estuda, a gente faz um curso ou outro e a gente acha que já está abafando e que sabe mais. Não, meu pai não faz do jeito que teria que ser, mas olha, ele está fazendo isso, ele está perdendo dinheiro, mas é aquilo que ele quer viver. Então eu tenho que aprender a sair de cena. E aí quando eu começo a fazer esse trabalho, né, esse processo com essa pessoa, que ela começa a compreender, o trabalho dela não muda, mas ela começa a olhar de uma outra perspectiva. Porque assim, tem uma frase do Jung, que eu acabei de fazer um atendimento e saiu, né, no processo, né, do exercício, que é: tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são. Então, essa pessoa, ela começou a olhar para o trabalho dela, o caos estava lá instalado, só que ela olhou e ela ficou no lugar dela. Ela estava ali só fazendo a parte dela. Agora, se ela tivesse continuado na mesma postura da salvadora, de querer fazer e acontecer, o que ia acontecer? Ela ia, né, se sobrecarregar, ela ia começar a pegar atestado, que era o que estava acontecendo, porque a pessoa, quando ela não está alinhada, né, verdadeiramente com a profissão, com aquilo que ela quer fazer, e se ela não está sabendo, se ela não está no lugar dela lá no sistema familiar, logo ela está fora do lugar dela no mundo. É sempre assim, se eu estou muito grande na minha família, se eu quero salvar todo mundo, eu vou para o meu trabalho, eu vou para o mundo, para os meus relacionamentos, pequena, querendo que alguém cuide de mim. Ou também até na mesma postura da salvadora, só que eu não dou conta de nada. Porque se eu deixei minha força no meu sistema familiar, logo eu não tenho força para agir no mundo, né? Aqui a Mônica coloca exatamente isso. Quando não olhamos para os nossos problemas, os pacientes vêm até nós para nos relembrar a nossa cura. Isso mesmo, é. E assim, eu revisito muito através de vocês as minhas histórias. E quando eu falo aqui com vocês, eu estou falando primeiramente para mim, para depois, né? Então assim, quem ensina aprende também. E a Mônica colocou: aprendemos com eles como podemos ser maiores e arrogantes. Sim, a gente revisita as nossas histórias e eu só posso ajudar os meus pacientes, os clientes que me procuram, porque eu também já olhei para esse lugar. A gente só leva o outro até onde a gente foi. E quando a gente começa, né, a perceber toda essa, como eu estava sentindo, era muito peso, eu não queria mais, eu queria deixar a psicologia. E aí eu fui entendendo, eu fiz os meus processos com a constelação familiar, outros processos, e ainda faço os meus processos. Domingo mesmo eu estava numa imersão assim, que foi maravilhosa. O quanto a gente ainda tem os nossos pontos cegos, e enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ter os nossos pontos cegos, a gente escorrega. E aí tem que sim, a gente precisa ter uma pessoa ali para orientar, para falar: olha só o que está acontecendo, olha o que você ainda não está vendo, olha, aqui a gente precisa olhar para uma outra ótica, uma outra perspectiva.
E assim, é muito maravilhoso quando a gente se dá conta de ficar no nosso lugar e querer fazer só a nossa parte. Porque a gente quer abraçar o mundo, a gente quer fazer e acontecer. E aí, quando a gente entra nessa arrogância, nada dá certo. Aí a gente fica dando murro em ponta de faca, aonde a gente começa a sair do trabalho, a querer fazer transição de carreira, mas totalmente sem consciência. Porque quando eu quero fazer uma transição de carreira, a profissional ela vai olhar, ela vai, né, buscar se não tem fuga, se você está fazendo por você, se é pela família. Por isso que muitos advogados, porque é uma profissão pesada, né? Vamos dizer assim, tem muito, não só de advocacia, né? Eu coloquei aqui como exemplo, mas a maioria dos advogados tem um hobby, tem uma segunda profissão. Então, todas as pessoas que fazem uma determinada profissão e depois fazem outra, a gente já percebe que tem algo sistêmico aí. Ela está buscando o lugar dela. Ela está ali pela família, ela está ali sendo leal ao sistema familiar, mas a alma dela tá chamando para ela fazer, sabe? A essência dela tá buscando. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer diferente. Olha, parece que já deu aqui com o direito. Vamos fazer diferente agora? Ah, mas já deu aqui com essa profissão de enfermagem. Vamos começar a fazer diferente? Então, olha só como a consciência, né, ela traz muito isso. Que é aquilo que eu comecei falando na live. Por quê, né? Eu atendi uma pessoa que ela falou assim, por que que eu tenho que saber das minhas dores? Por que que eu tenho que falar isso de novo? Por que que eu tenho que revivenciar tudo isso? Porque imagina você pega uma mangueira. Quando a gente tem uma mangueira e a torneira tá ligada, e aí tem uma hora que a mangueira, ela faz assim, ó, ela dobra. Então, cada dobra, imagina que nós somos uma mangueira e quando dobra, a água não sai, né? O fluxo, ele vai ficar ali da água, vai ficar minando, vai ficar pingando, só que não para. Os nossos traumas, as nossas dores, são como se fossem esses pontos que a mangueira está dobrada. E quando eu acesso, quando eu falo, quando eu tomo consciência desses traumas, dessas situações, tudo pode fluir. Então, assim, a gente não consegue voltar lá no passado e arrumar aquilo que te causou dor, trauma. Não tem como. O passado, a gente precisa incluir aquilo que foi, como foi, da maneira que foi, porque teve um aprendizado, né? E aí, assim, aí eu olho para aquilo, eu falo daquilo, eu deixo aquilo tomar uma fluidez. Então, por isso, a importância dos processos de terapia. Porque eu vou fazer o quê? Esse movimento, né? Distorcer essa minha mangueira, né? Deixar esse fluxo de vida mais leve. Eu não consigo, né? Fazer, apagar aquilo, até porque aquilo faz parte da sua história. Aquilo fez você quem você é hoje. Mas eu posso, né, dar uma forma diferente, uma vazão para aquilo, porque aquilo fica, o sentir seu fica muito tensionado. São pessoas controladoras que pensam demais, com muito medo. Então, quando eu vou lá e, né, faço o movimento de deixar com que aquela mangueira, né, fique alinhada novamente, que bom. Porque quando vocês que fazem terapia, né, vocês sabem, depois de um processo terapêutico, nossa, olha como é bom, falei, né? Entrei em contato com aquilo. É muito importante. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A Tamires colocou. Atualmente está acontecendo isso comigo no trabalho. Eu estou nessa de pegar atestado. Então, quando começou a entrar nesse movimento de querer pegar atestado, de não saber realmente aquilo que você quer, não, tá muito pesado, eu não quero enfrentar, eu quero fugir, aí eu começo a adoecer. Porque é aquilo, né? Quando eu não resolvo os meus problemas, vem outros problemas, né? Os problemas se resolvem por mim. Então agora eu adoeço. Eu não quero ir trabalhar, mas eu não quero falar que eu não quero ir trabalhar. Eu não quero falar que eu não quero mais estar naquela empresa. Só que o que acontece? O meu corpo adoece. Então o meu corpo decide por mim. E quando eu decido que os meus problemas decidam por mim, é onde o problema vai ficando maior, cada vez maior. E aí é onde você não toma, né, aquela responsabilidade, não assume aquilo que realmente você quer viver. E aí vão vir vários outros problemas. Então, por isso que é muito importante quando a gente olha realmente o que eu quero, né? Eu quero continuar, eu não quero nesse trabalho. É importante, né? Para você saber se a sua primeira profissão, a sua primeira função aí está sendo para equilibrar as dores do sistema familiar ou se realmente foi você que escolheu estar aí. Vamos ver o que a Bárbara falou. Bárbara, toda vez que eu penso em mudar tudo, alguém diz que sou importante de alguma maneira. Então,
olha só, né? Quando você me fala, né, essa frase, sinta, Bárbara, essa frase no seu corpo. Toda vez que eu penso em mudar tudo, alguém diz que eu sou importante de alguma maneira. E você vai ser importante em diferentes lugares que você for. Só que a prioridade sempre é aquilo que você quer. Porque senão, né, essa frase ela diz o quanto a gente está enraizada, o quanto às vezes a gente sente que a gente tem que estar ali para cuidar e para salvar o outro, ou até uma questão com nossos pais. Nossos pais sempre vão querer a gente ali perto. Não, mas você é importante, fica aqui, né? Então, assim, o quanto eu estou em um lugar, mas às vezes não é ali que eu quero estar. Mas se eu sou importante, então eu vou ficar. Mas e a minha importância, né? Então pense, olha, muito interessante, viu, essa frase, Bárbara, vamos trazer para a terapia. A Moni colocou, estou soltando as cordas. Fabi, Pri, eu escolhi minha profissão e sou realizada nela, está tudo bem, sim. Então, se não tem peso, se você não quer fugir dela, tá tudo bem, né? Nós falamos aqui em relação a peso, quando a gente não quer ir, ou quando a gente sente que é a salvadora ou é a chave, eu não posso. Sabe aquela sensação? Eu não posso sair, pode ser até o que a Bárbara sente. Eu não posso sair deste local, porque se eu sair, tudo vai por água abaixo, e aí você se coloca numa postura de arrogância, não, eu sinto que eu tenho que ficar. Mas não, se tá tudo bem, a Carla colocou, eu gosto da minha profissão, mas dentro de mim, eu sei que não quero trabalhar nela por anos, olha só. Então você já tem essa consciência que você vai estar nessa transição. Em algum momento, é até importante, né, se abrir para as possibilidades, o que realmente você quer, o que você quer viver, no que você quer servir, porque o servir é muito importante, a gente se sentir útil, a gente ser contribuição naquilo que a gente serve. E sempre, por mais assim, não vou ser hipócrita, porque a gente precisa do dinheiro sim, a gente vive num mundo capitalista e a gente precisa do dinheiro para sobreviver, né, para se divertir. E assim, quando eu tenho uma profissão onde eu trabalho só para pagar as contas, eu não gosto daquele lugar, eu não me sinto bem estando ali, aquilo é muito pesado, mas eu fico, né? É uma obrigação, eu tô aqui, eu acordo cedo e eu vou, eu faço meu trabalho e não vejo a hora de chegar sábado, domingo e feriado para eu fugir desse lugar. Quando as pessoas têm essa sensação, elas estão totalmente desconectadas com elas não sabem, né, qual é o lugar delas. E muito provavelmente, não vou generalizar, porque cada caso é um caso, elas têm questões mal resolvidas com o pai. É como se assim, se o meu trabalho hoje é uma obrigação, é da mesma maneira que eu olho para os meus pais. São meus pais, eu sou obrigada a olhar para eles, né? Então não era aquilo que eu quis, né? Podia ser pais diferentes, né? E aí, da mesma maneira, é o meu trabalho. Então, da mesma maneira que eu olho para os meus pais por obrigação, eles são os meus pais, né? Eu tenho que ir. Agora, é como eu vou olhar para o meu trabalho, é pesado, é árduo, eu vou lá porque eu tenho que pagar conta só para pagar boleto. É igual uma pessoa que estava querendo fazer empréstimo para poder pagar conta. Depois, olha, é complicado, viu? Então, aqui a Yasmin falou, só desse jeito, Pri, olha só. A Denise colocou, olha aí. Eu já realizei a transição, hoje exercendo um trabalho totalmente diferente, mas hoje eu trabalho para cuidar de mim. Ganho bem menos, mas nada compra minha atual qualidade de vida. Olha só que interessante, né, Denise? Que importante esse depoimento aqui, né? Então, olha, muito interessante. Yasmin, trabalho para pagar contas e o aluguel. Então, e quando a gente fica só, né, nessa rodinha, né? Então eu pago, né? Eu trabalho para pagar conta, eu não sinto que eu sou contribuição no meu trabalho, né? Eu tô ali só pelo dinheiro. Então tem questões aí, aonde muito provavelmente que você tem aí questões a ser resolvidas com os pais, porque é como se eu fico na cobrança, se eu ainda olho para os meus pais cobrando algo que eles não fizeram, cobrando, olha, tá vendo, os meus pais me deixavam para ir trabalhar, o meu pai ele não foi me ensinar a andar de bicicleta, a minha mãe não foi nas minhas reuniões de escola, nas festinhas. Quando eu ainda cobro, quando eu fico nessa cobrança, eu vou para a vida
cobrando das pessoas. Então eu cobro do meu chefe, o meu chefe, né? Ele é mercenário, ele quer que a gente fique aqui, ele não paga hora extra. Então, da mesma maneira, eu vou pequena, eu vou cobrando, eu vou atrás de coisas de graça, eu quero receber, eu só quero receber, eu não quero doar. Então, veja aí se isso toca em você. Então, se eu ainda cobro, se eu ainda olho para os meus pais com um olhar de cobrança, eu ainda estou cobrando algo deles que eles não fizeram, eu vou para a vida dessa maneira. Então, eu vou cobrar que o outro faça a minha parte. Porque o que a gente recebeu dos nossos pais é algo muito importante, muito valioso e a gente não consegue devolver para eles de volta, que é a vida. Aquilo que veio para você a mais são bônus, né? Então a oportunidade de estar aqui, ela foi, né, concluída com sucesso. Agora é a sua parte. Teve pais que não estavam disponíveis para os seus filhos porque eles não tinham mais nada a oferecer. Muitos pais, quando você fala eu tive pais ausentes, os pais ficam ausentes porque eles não têm nada a oferecer, então eles vão embora. Eles já ofereceram tudo aquilo que eles podiam, né, que foi a vida. Então agora é você que faz a sua parte. E se você fica nessa postura infantil, cobrando que o outro tem que fazer, aí são pessoas que ficam em brigas políticas, porque o fulano tem que fazer, porque agora a crise econômica não está me favorecendo, então eu fico sempre cobrando, eu quero que o outro faça a minha parte, eu não quero pagar o preço, né? Então é algo a ser visto, então eu preciso saber o que realmente, né, as dinâmicas inconscientes que estão ali levando a minha vida e eu não estou percebendo. Então, quando eu olho, que eu tomo consciência, é muito importante, né? Aí você tem aí usar os seus recursos para buscar aquilo que realmente precisa, né? Então, agora eu vou seguir por esse caminho, agora eu vou servir, eu vou trabalhar com aquilo que eu gosto. A Yasmin colocou, eu já li, né, dela, a Bárbara colocou, gosto do meu trabalho, mas as minhas questões pessoais estão interferindo no sentir que faço o que eu não deveria, uma autocobrança muito grande, olha só. Então, quando você gosta do trabalho, mas tem questões suas, olha, foi muito importante, porque aí você já reconhece, você já está reconhecendo que as suas questões pessoais elas estão interferindo de você estar ali, de você se doar, de você fazer mais, né? De você se entregar. E é muito bom quando você reconhece isso para que você possa olhar para essa parte. Qual é a parte, né, sua que você em algum momento deixou? Porque quando você fala que você recebe, que você é muito importante, que o outro fala, nossa, mas você é muito boa no que você faz, como você colocou aqui antes, e aí você, muito provavelmente, que você está invalidando, às vezes, algumas questões. Tem algumas coisas que precisam ser vistas, revisitadas por você, para que aí sim você esteja entregue no seu trabalho. Porque eu vejo, e assim, a teoria, né, da visão sistêmica, né, a questão, né, da infância, dos traços também, né, em relação aos traços de caráter, o quanto isso influencia a estar em lugares, em ambientes onde você não consegue demonstrar suas potencialidades. Não favorece, como teve uma pessoa que colocou na caixinha esses dias que tinha que, acho que ela ia voltar de férias e ela não estava se sentindo bem para voltar, porque o ambiente não é um ambiente que adoece. Então a gente tem que tomar muito cuidado também quando a gente escolhe as nossas profissões. A gente nunca pode escolher a nossa profissão pela remuneração, pelo ganhar bem, se você não conhece o seu perfil, aquilo que você gosta de fazer. Aí você vai entrar para trabalhar, o seu trabalho vai ser sempre com muita rotina, não vai mudar muito, você vai ter que seguir um método, e dentro de você tem uma liberdade, você quer trabalhar fora, cada dia você quer estar em um lugar, e aí você escolhe uma profissão que não te favorece, que vai te colocar na dor. Então, por isso que eu falei assim, nem sempre a gente não pode generalizar em relação ao seu trabalho, porque às vezes tem coisas aí que são do seu perfil, do seu traço, né, de caráter. Então, tá tudo muito bem na minha família e a Priscila tá falando ali, eu não tô conseguindo me achar, né, em relação a essa questão do trabalho, mas tem essa questão do traço. Então, às vezes a pessoa ela é muito criativa e ela escolhe uma profissão onde, né, uma função
onde ela não vai ser criativa, ela vai precisar liderar, e aí as coisas não vão acontecer da maneira como ela gostaria. E às vezes ela ganha bem, ela tá numa posição legal, mas ela vai para o trabalho e fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Então é importante que você reconheça qual é o seu traço, se você gosta daquela rotina, daquela coisa metódica, se você é aquela pessoa que sempre vai no mesmo restaurante, sempre pede aquele mesmo prato, não tem medo de arriscar e quando arrisca, valida, ai, tá vendo? Olha, eu arrisquei e o prato foi ruim, pedi, tô acostumado a pedir nessa pizzaria, pedi na pizzaria Y, não gostei, olha, tá vendo? Por isso que aí a pessoa até valida, né, a questão dela, porque é o recurso dela. Eu não posso me aventurar, porque quando eu me aventuro, eu me estrepo, por exemplo. E aí imagina uma pessoa criativa no lugar dessa pessoa que é para aquela função metódica, para ela não ousar, não arriscar. Então, por isso que é importante também a gente levar em conta o seu perfil, qual é o seu traço. Hoje eu gosto muito de falar com as pessoas. Imagine se eu estivesse numa profissão onde eu não pudesse falar com as pessoas. Imagina. Então, eu tô ali com aquele traço oral, doida para falar, para me expressar. E o meu trabalho é em silêncio, é algo minucioso, é muito lógico e eu totalmente, né, quero ter uma conexão, eu quero falar, eu quero me expressar, eu quero me... E aí você escolhe uma área porque ganha bem, né? Por exemplo, a área da tecnologia e eu ganho muito bem aqui e eu vou ficar aqui. Só que você fica na dor. Você fica feliz ali quando o dinheiro cai na conta, quando você pode comprar alguma coisa, mas aí você começa a se anestesiar. E esse é um ponto muito importante. As anestesias que a gente começa a enfrentar, dependendo do momento que você está, do problema que você se encontra, dos conflitos repetitivos. Conflitos repetitivos também são uma forma de anestesiar, por quê? Porque os conflitos que se repetem, por mais dolorosos que eles sejam, são situações que te levam para lugares aonde você já andou. São caminhos que você já percorreu. Então, por mais assim, mais uma vez eu passando por essa situação, mais uma vez eu nesse conflito. Às vezes o conflito ele muda de endereço, ele muda de nome, mas o conflito é o mesmo. Porque é uma maneira de você se anestesiar. Eu trabalho demais, eu faço tudo demais, eu amo o meu trabalho, mas o trabalho consome 24 horas do dia da pessoa. Também é uma maneira dela se anestesiar. Eu amo o meu trabalho, eu gosto e eu me dou, eu faço tudo para todo mundo, eu tô aqui, né, pau para toda obra. É anestesia também. Os extremos não são saudáveis. Há uma forma, né? A produtividade, a pessoa muito produtiva, ela faz tudo, ela dá conta de tudo, também é uma anestesia. E aí, quando você coloca uma pessoa, né, produtiva, que faz tudo, que trabalha demais, que aí ela fica de férias. E ela não consegue ficar de férias. Porque aonde que ela vai se anestesiar? Quando ela fica de férias, ela escuta os pensamentos dela. Ela tem tempo de olhar para ela olha para o corpo dela, que às vezes tem muitas pessoas que não se olham no espelho, que não tem tempo de passar um creme no corpo. Então, elas ficam, né, refém às vezes do peso, elas estão ali olhando para o número que aparece na balança, mas elas não se percebem, elas não se tocam, elas não sentem aquilo que realmente elas precisavam sentir. Por quê? Porque fica nessa anestesia. Então, é fácil, né? Vocês sabem que comprar, beber, comer demais é uma forma de fuga, né? De anestesia. Mas eu não sei se vocês já tinham parado para pensar em relação ao trabalho, que o trabalho, né? Muitas pessoas também são dependentes do trabalho, que é para não pararem, para não olharem para si, para se colocar, não, a pessoa não consegue se colocar como prioridade, porque tem muita dor ali, só que elas sentem que elas precisam produzir. E aí você vai olhar para aquela situação, às vezes tem questões sistêmicas, né? Onde elas, né, a família tinha que trabalhar demais, às vezes até trabalho escravo, ou era um trabalho muito pesado, ou na infância elas só eram vistas quando elas trabalhavam, quando elas faziam algo, quando elas entregavam, não por elas.
Então, por isso que o ser é muito difícil para essas pessoas que trabalham demais. Elas sentem que, enquanto elas estão trabalhando, elas estão sendo produtivas, mas aí é aonde entra a questão delas se perderem. E aí chega uma hora que entra numa estafa mental, ou elas vão adoecer, porque quando a gente não para, o corpo para pela gente, né? A Moni colocou aqui, essa questão de prioridade faz sentido. Então, assim, a gente não sabe se priorizar porque a gente, enquanto criança, aprendeu a receber amor e atenção pelo olhar do outro. Então, as suas primeiras relações, assim, você olha para essas primeiras relações, como foi que você recebeu o amor e atenção, reconhecimento, aprovação? Foi por ser quem você é, só porque você nasceu? Muitas pessoas não têm esse amor, não receberam esse amor assim, por ser quem elas são. Elas tiveram que se esforçar, muitas tiveram que cuidar dos pais, e aí entram nas posturas e profissões de salvadora. Então, eu salvei a minha mãe, eu fui ajudar minha mãe que estava ali, quebrou a perna, eu tinha apenas 7 anos de idade, ou a minha mãe, ela não queria olhar para a vida, minha mãe tinha uma depressão muito profunda, e eu tinha que estar ali mostrando para ela, dando trabalho. Quantas vezes os filhos, eles dão muito trabalho para os pais, porque é uma forma de manter aqueles pais vivos. Às vezes os pais têm depressão, a mãe não quer viver mais, não tem alegria de vida, e aí tem um filho que começa a dar problema, começa a adoecer, aí aquela mãe fica forte, empoderada, e participa dos grupos ativos, né? Vamos cuidar agora de uma causa social, da doença tal, que eu não vou colocar aqui o nome, mas a gente, né, vê muito isso também. Então, são situações que, quando a gente não olha qual é a dinâmica que está por trás, qual é o problema que está segurando aquela pessoa, aí é onde as coisas se instalam, né? Os problemas, as doenças, os conflitos. Eu tenho buscado mudar isso, mas o trabalho é o que me leva a fazer as coisas. Pois é. Então, é uma forma de se manter forte no trabalho, é uma forma de se manter útil, mas quando a gente não olha, né, para onde realmente a gente tem que olhar, não é uma felicidade, uma alegria genuína, porque aí parece que sempre está faltando algo, né? E aí eu convido vocês para que a gente, né, podem colocar aí perguntas. É muito importante quando vocês fazem as perguntas, que vocês se identificam com aquilo que eu falo aqui, porque a live fica dinâmica, para que a gente possa fazer um exercício. Esses exercícios vocês sabem que quando vocês se permitem, eles são assim muito reveladores, né? A gente sai um pouquinho do mental, né? De ouvir, né? Aquelas cobranças que a gente tem, a tirana que tem dentro da gente, né? Todo mundo tem uma tirana, que às vezes a gente precisa aprender a silenciar ela, sabe? Colocar ela no mudo. E como que a gente faz isso? A gente faz isso quando a gente se prioriza e também quando a gente adquire uma técnica, né? Uma técnica que é a meditação. E às vezes você tem que falar para ela, não quero ouvir você, e ponto final. Porque as vozes mentais, elas vêm para tirar você daquele lugar aonde você, como eu falei para você, como que você aprendeu a ser amada? Você tinha que se doar, você tinha que fazer para todo mundo, você tinha que dar trabalho, você tinha que ficar doente. Então, há crianças que foram muito doentinhas na primeira infância. São crianças que em algum momento precisavam ficar doentes porque só recebiam amor quando estavam doentes. E aí é algo que é complicado. Então, em que momento que você sente que você está hoje? Porque às vezes é só um reflexo daquilo que você viveu lá no passado. Sei o lugar onde me encontro hoje, porém não consigo mudar a rota. Gosto muito da minha profissão, ganho bem, mas super infeliz. E isso está me causando diversas doenças repentinas. Como agir? Como tem doenças aí, tem os pontos cegos. E é importante avaliar a sua história, entender como foi, né? Toda a sua infância, compreender, sabe? Ouvindo a sua história, a forma como você fala, a maneira, né? Quando você fala assim, tá? Até então tá tudo muito bem, né? Na profissão, tá ganhando bem, mas está infeliz. Às vezes a questão pode estar no sistema, como pode estar na infância, porque está faltando algo. O que realmente... Então vamos fazer aqui, convido você a fazer o exercício
E para que a gente possa olhar mais para a sua história, é muito importante a terapia, porque aí eu vou conhecer bem a sua história, você vai me contar a sua história. Porque quando quando você fala assim, eu sei o lugar onde eu me encontro, mas racionalmente, a gente sabe racionalmente, mas quando a gente olha pelo campo sistêmico, qual realmente é o seu lugar, é aí onde você, então eu estava aqui, né? E aí sim começam aí a virarem as chaves, a sair daquela pressão que eu falei inicial. Mas eu vou pedir agora, né, para que vocês possam olhar para vocês, deixa eu ver, a Rafa colocou, não ganho o quanto planejei ainda, porém sou muito feliz e tenho liberdade onde trabalho, mas acabo esquecendo do pouco salário. Quando você fala, né, dessa questão que você não ganha, mas está feliz e tem a liberdade, então pode ser que o trabalho está de acordo com o valor. Você não entrega, né? Então, assim, o seu trabalho é bom, tem a liberdade, mas será que você está se valorizando? Pode ser que tenha aí que você fazer alguns movimentos para que você possa se valorizar, porque o outro só vai valorizar a gente quando a gente se valoriza. O outro só vai fazer o movimento de realmente me amar genuinamente se eu tenho esse amor. Porque o outro, ele não faz por mim aquilo que eu não consigo fazer. Então, não tem como eu esperar que o outro faça algo que essa é a minha parte. Aprender a fazer a minha parte. A Bárbara falou, adoro as minhas sessões de terapia. A Pri é incrível. Que bom, Bárbara. Vamos falar dessa questão aí que você trouxe hoje, que eu acho que é muito importante. Então, Rafa, em algum momento tem algo de valorizar, de responsabilidade. Tô ganhando pouco, mas também aqui eu tenho liberdade. Né? Então, o quanto você quer ganhar, né? Então, olha para o seu chefe, né, nessa empresa, o quanto que você quer ganhar, quanto que esse chefe ganha, o que você precisaria entregar para poder ganhar do mesmo jeito que ele ganha. E é importante, Rafa, que você saiba quais são os seus traços. Os seus traços de caráter mostram quais são as suas potencialidades, quais são os seus recursos para você entrar nesse modo de valorização. Porque tem muitas pessoas que brilham no trabalho, que têm assim, fazem uma entrega muito legal, executam, só que elas ficam só no reconhecimento. O chefe vem e fala assim: parabéns, muito bem, é assim mesmo, que legal. E aí você fica só à mercê de reconhecimento, mas você não está sendo valorizada. E tem a troca, né? Eu ganho na mesma medida que eu vou receber. Então, eu dou na mesma medida que eu recebo. Então, se eu dou pouco, o salário vai ser pouco. Se eu dou mais de mim e, ao mesmo tempo, com equilíbrio, eu me valorizo, é aonde eu também sou valorizada. Então, pensa nessa questão, né? A gente está onde a gente se coloca. Se eu estou num lugar onde não me valorizam, muito provavelmente eu não me valorizo. Mas vamos fechar os olhos agora? Mesmo que você não puder fechar os olhos, eu convido você a fazer algumas respirações profundas. Quando a gente respira profundamente, a gente se conecta com a nossa essência, com o nosso eu interior, a gente acessa o campo do nosso sentir. Então é uma respiração profunda, você percebe o seu corpo, você começa a sentir o que vem aí dessa questão quando eu falo de trabalho, carreira, profissão. Respira. Inala e exala e imagina os seus pais na sua frente. O seu pai e a sua mãe. Mesmo que você não tenha conhecido o seu pai, imagine uma figura masculina, porque você sabe muito da história desse homem, você já ouviu muito as histórias. E a partir dessas histórias, comece a se desidentificar, como se essas histórias elas vão indo para longe, como se fosse uma nuvem escura que está sobre esse homem, sobre você, e essas nuvens elas vão embora, né? Sopra um vento, e essas histórias elas vão ficando longe, você vai saindo dessas histórias da sua mãe, se você ouviu muitas histórias também, imagine e visualize uma nuvem carregada, e o vento soprando para longe essas histórias. E você olha para o real, para o homem e para a mulher, para o seu pai e para a sua mãe, para o homem e para a mulher que
te deram a vida, que te deram a oportunidade de estar na vida. Fica com o essencial, a oportunidade, esse sim que o seu pai e esse sim que a sua mãe deu para esse homem e vice-versa. Respire e perceba. Perceba no seu corpo quando eu digo, quando você olha para os seus pais, você sente que ainda você cobra algo deles? Respira e se pergunte, eu ainda cobro algo dos meus pais? E perceba no seu corpo como que o seu corpo fica. Eu ainda cobro algo deles? Se vêm cobranças, pensamentos, imagine aí uma nuvem de cobrança, não é? Olha para tudo isso e veja se você pode ir soltando. As nuvens elas vão, essas cobranças vão indo embora. Veja se é possível soltar. Respira e pergunte-se, eles ainda te devem algo? Os seus pais, você sente que os seus pais te devem algo? Respira e vai buscando soltar, olhando, ficando com o essencial, com o homem e com essa mulher que te deram a vida. Respira, vá soltando, percebendo, sentindo. E agora você percebe que você olha para os seus pais e você começa a olhar através dos seus pais o seu trabalho. E você agora começa a olhar para o seu trabalho e perceba se quando você olha para o seu trabalho tem uma semelhança de sentir. Você ainda cobra algo do seu trabalho? Você sente que eles te devem algo? Você sente que você pode entregar algo? Respira e note como é a sensação que chega aí. Pode ser que você vai sentir de olhar para os seus pais novamente. E perceba se é possível você agradecer o seu pai pela vida, pela oportunidade de ter vindo para a vida. Veja se tem isso dentro de você. Se tem uma gratidão de coração. Respira. Para sua mãe, veja se é possível você dizer, mãe, muito obrigado por ter me deixado nascer. E vá respirando, respirando, respirando. Inalando, exalando. Deixando o que é de fora lá fora. Isso, vai tomando consciência. E olhe, continua olhando para os seus pais com um olhar de ficar apenas com o essencial. Agradeça e veja se é possível fazer uma reverência. Veja se é possível reverenciar e dizer, agora eu fico no meu lugar. Eu agradeço aquilo que foi me dado. Eu recebo de bom grado tudo aquilo que vocês fizeram por mim. E eu também vou buscar compreender por você não ter tido e não ter estado disponível para mim. Agora eu compreendo que eu que preciso buscar. Se você sentiu que faltou amor, esse é o seu desafio, esta é a sua tarefa, buscar se amar. Se você sentiu que os seus pais não atenderam às suas necessidades, aí está a sua tarefa, é buscar atender às suas necessidades. Se os seus pais não te priorizavam, aí está a sua tarefa. Agora busque se priorizar. Se você sentiu que você foi muito cobrada, olhe também para essa situação. Perceba o quanto você se cobra, o quanto a sua tirana fala com você, o quanto você está sendo cruel consigo. E vá saindo dessas histórias, trazendo e ficando só com o essencial, olhando para o seu trabalho e se posicione como adulta, a sua adulta, acolhe agora a sua criança,
Se você sente que o seu trabalho te deve algo, que você ainda cobra algo do seu trabalho, olha para sua criança, imagine você com 5 anos de idade e diga: agora eu cuido de você, agora eu atendo às suas necessidades, agora eu coloco limites em você, agora eu vou buscar me cuidar e atender às minhas necessidades. E sinta como tudo isso chega para você, se chega uma energia, uma disposição, se o fluxo aí ele volta a fluir, se fica leve, se tem peso, tudo é muito importante, todas as sensações. Quando a gente faz esses exercícios, as sensações elas são muito importantes. Fica com tudo, olha para uma grande árvore agora, a árvore da vida, e sinta se o seu corpo ele sente atraído de ir para frente ou se algo ainda te puxa para trás. Perceba se algo te puxa para frente ou se tem algo que te puxa para trás. Vá respirando e vá sentindo a cada respiração. Sinta se você faz demais, se tem algum peso, se tem algo que você está fazendo demais, libere esse peso e aprenda a receber também. Aprenda a pedir ajuda, né? Coloca essa sensação. Quanto mais eu quero fazer, quanto mais eu tenho dificuldade de pedir ajuda, eu não quero me vincular com as pessoas, eu não quero me sentir devedora. Escolha as relações aonde você quer estar, o que você quer para você. Respira. Não espere chegar no limite para você acessar todos os recursos do seu corpo. Respira 3 vezes profundamente, olhando para tudo. Perceba tudo que precisou aí ser sentido, percebido, aprendido, olhado. Traga tudo com você, como recursos, como ferramentas valiosas. Perceba as últimas sensações que ficam. Agradeça tudo, faça uma reverência e vá voltando, tomando consciência de onde você está, tudo que você sentiu, percebeu, tudo que você acessou. Vá voltando, colocando aqui como que você se sentiu. Para que a gente faça um movimento agora de tirar aqui uma carta, uma mensagem para que você possa meditar sobre essa situação. Olha só, a Denise colocou aqui, chegou tudo muito leve e tranquilo. Que bom, que bom. Olha só, vamos ver o que vem aqui para você. Respira, Denise. Para você meditar aí sobre a sua mensagem, né? Se ela fez sentido, se ela vai fazer ao longo da semana. Vamos lá? A mensagem da Denise é: vocês são os pais certos para mim. Eu deixo o casamento de vocês com vocês e recebo a vida de cada um de vocês. Nossa, que maravilhosa, hein? Eu acho que essa aqui é para todas nós. Vocês são os pais certos para mim. Eu deixo o casamento de vocês com vocês e recebo a vida de cada um de vocês. Muito lindo mesmo. A Bárbara colocou agoniada, mas mais calma, tá bom. Vamos ver aqui qual que é a mensagem que vem aqui. Bárbara, para você, respira, inala, exala. Vamos ver. Eu fico com as minhas questões e deixo você livre para seguir a sua vida e seus próprios aprendizados. Eu fico com as minhas questões e deixo você livre para viver a sua vida e seguir os seus próprios aprendizados. Agora é com você, hein? A Denise colocou intensa e necessária essa mensagem. Muito bem, é mesmo. Fabi, Pri, muita leveza e força, árvore linda e bem frutífera. Olha só, que bom, Fabi. Vamos ver a mensagem que vem para você. Estamos todos conectados através de uma teia invisível. Olha aí, tá tudo conectado. Estamos todos conectados, é isso aí. A Tami colocou, me deu uma sensação de sair correndo e depois de tranquilidade. Olha só, vamos ver, Tamires, qual é a mensagem que vem para você? Respira, inala, exala.
Tamires, fácil é aquilo que é permitido vir. Fácil é aquilo que é permitido vir. Muito bem. A Moni colocou, foi lindo, deixei para eles o que pertencia a eles e me vi pequena de mãos dadas a eles, grande e cresci a eles, grande e abracei a árvore. Olha só, eles grande e eu pequena, a Moni colocou. Vamos ver, Moni, qual é a mensagem que vem para você? Siga a sua alegria e o mundo abrirá portas para você onde antes só havia paredes. Siga a sua alegria e o mundo abrirá portas para você onde antes só havia paredes. Olha só, que maravilha, Moni. Muito bem. Fabi, gratidão também. Esses movimentos são sempre muito lindos e intensos. Sim, eles são assim, olha, vocês sabem o quanto mais vocês se permitem, vocês baixam as barreiras para receber, é muito importante. A Lu colocou sensação de peso. Vamos ver, Lu, o que vem aí dessa sensação sua? Vamos ver qual é a mensagem que vem para você meditar. Lei do equilíbrio. Olha que interessante, Lu. Lei do equilíbrio. O equilíbrio entre dar e o receber é essencial para uma relação bem-sucedida. Lei do equilíbrio. O equilíbrio entre o dar e o receber é essencial para uma relação bem-sucedida. Olha só que importante. Nem mais e nem menos. O equilíbrio. Fica com essa, hein? Olha que importante. Muito bom. A Maria Simone, ela colocou aqui umas mãozinhas. Vou tirar aqui uma cartinha para você. Quem entrou também, que não fez o exercício, volta, né? Faz a live depois. E se você quiser uma cartinha, aqui quem ainda não pediu, eu vou tirar aqui uma carta para que vocês possam meditar sobre essa questão em relação ao trabalho. Maria, vamos ver qual é a mensagem que vem para você? Respira aí. Eu sou igual a você, nem mais e nem menos. Eu sou igual a você, nem mais e nem menos. Olha só que importante. A Yasmin, gratidão, Lu, que bom. A Yasmin colocou aqui uns corações, vou tirar também aqui uma cartinha para ela. E se você está aqui na live, quer uma carta para que você possa ir meditar sobre as suas questões relacionadas à família e trabalho, coloca aí também. Yasmin, vamos ver qual é a mensagem que vem para você. Respira. Yasmin, independente do que aconteceu no passado, a vida foi preservada. Independente do que aconteceu no passado, a vida foi preservada. Olha que importante, viu? Gratidão, Lu. A Célia colocou aqui uns corações. Vou tirar também aqui uma mensagem para que ela possa meditar sobre. Respira aí, Célia. E a sua mensagem é: dou alguns passos para trás, saio da minha própria perspectiva e vejo meu sistema como um todo. Amplio minha percepção de mundo e agora consigo crescer. Olha só que importante. Eu acredito que é o resumo do exercício que a gente fez. Dou alguns passos para trás, saio da minha própria perspectiva e vejo meu sistema como um todo. Amplio a minha percepção de mundo e agora eu consigo crescer. Maravilhosa, né? Fechamos a live com essa mensagem. Que bom, que importante. Quando a gente olha, é preciso revisitar as nossas questões. É importante que a gente entenda o porquê que a gente faz da forma que a gente faz. Quando a gente compreende essas dinâmicas, tudo fica muito mais claro. Tem os desafios? Sempre a gente vai ter desafio. Enquanto a gente está na vida, a gente vai ter desafios, né? Só que a gente pode encarar eles de uma maneira diferente. É como a mensagem de hoje. Vocês leram? Ah, a Gabi colocou, esse exercício foi muito importante para mim. Que bom, Gabi, eu não tirei a mensagem para você. Deixa que eu tirar a cartinha da Gabi que eu vou colocar para vocês aqui. Como é importante essa questão, né? Essa cartinha da Célia. Gabi, respira. Olha só a mensagem que vem. Olha, antes que você me critique, me acuse, critique ou explore, ande uma milha nos meus sapatos. Essa frase, ela fala muito do julgamento, que é do Elvis Presley. Então, se em algum momento a gente julgou os nossos pais, a gente sentiu, né, que a gente poderia fazer melhor, é assim, então ande, quer viver a minha vida, venha calçar os meus sapatos.
Então, quando a gente consegue ter essa consciência, né, as coisas ficam muito mais leves. E aí, como a gente não pode controlar nada, olha só a mensagem do bom dia de hoje. Se você não tem como controlar o que te acontece, você pode controlar como reagir a isso. Então, o que acontece com a gente não tem o controle, né? O controle não existe, né? É medo, é ilusão. Mas a gente não controla as coisas à nossa volta, só que a gente pode controlar como a gente vai reagir a isso. Então, as suas atitudes dependem da sua escolha. Então, quando a gente tem consciência de que a gente não controla nada, mas que a gente pode se autorregular, regular as nossas emoções, as nossas ansiedades, os desafios eles continuam acontecendo, só que tudo, né, depende de como são as coisas, né? E não tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são. A Célia colocou, eu me emocionei, obrigada. Que bom, Célia, olha que importante. E, então fiquem com tudo isso. Vocês que chegaram agora, você que vai assistir no gravado, eu vou tirar aqui uma mensagem para você. Essas lives, esses movimentos, eles são muito, muito importantes, eles são pontuais. Quando nós estamos na terapia, eu consigo fazer esses movimentos mais direcionados, eu vou vendo você, eu consigo fazer a leitura do seu corpo, do seu rosto, de como você está, você consegue falar comigo. Então, vamos agendar uma sessão, né? Se permita entrar em contato com aquela parte que você não fala para ninguém, que você não conhece, que você não quer nem falar, mas é muito importante para que você possa acessar algo que pode aí estar te incomodando, tá fazendo você repetir as histórias, mas que é uma forma de anestesia e você não está percebendo. Se fez sentido para você, encaminhe essa live para que mais pessoas possam estar aqui. Curte, né? Isso ajuda muito você a educar o seu algoritmo. Você está falando o quanto o meu conteúdo é uma contribuição para você. Então, se você depois estiver assistindo no YouTube, curte, né? Deixa o seu like. E aqui também é através desses movimentos, né? Que a gente fica em equilíbrio. Então, eu dou aqui de um lado, né? Eu faço o meu movimento e espero também que vocês façam os movimentos de vocês. E eu vou tirar aqui a cartinha para você que vai assistir depois no gravado, tá bom? Você que chegou agora, então essa carta também é para você e ao mesmo tempo para o grupo e para mim. Vamos lá? Eu me senti sozinha. Olha só, eu me senti sozinha. Em algum momento, sim, a gente se sentiu sozinha, mas o que a gente vai fazer? É agora que a gente cuida da gente, que a gente pega na mão daquela criança que se sentiu sozinha e desamparada, abandonada e vai cuidar dela. Eu já me senti sozinha, só que hoje eu vou cuidar de mim. Eu cuido da minha parte criança que não vai crescer para que hoje eu possa enfrentar o mundo, para que eu possa estar no mundo como adulta. Então, eu me amo e eu me cuido. Gratidão a todas que ficaram até aqui. Uma ótima tarde de quarta-feira para vocês. E na próxima quarta-feira, ao meio-dia, nós estamos aqui novamente. Muito obrigada.